Meus amigos, 2024 tem nos ensinado grandes histórias e nos apresentado aí grandes roteiros. E eu acho que uma dessas grandes histórias, sem dúvida nenhuma, é protagonizada pelo Yuri Alberto. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, e a gente talvez chegue até o final do ano em 400 mil inscritos. Falta muito pouco aí, faltam menos de 2 mil. É possível, se a gente mantiver aí o crescimento médio do canal, a gente vai bater. Mas não dá para contar com o ovo na bunda da galinha, né? Então você precisa fazer a sua parte. Seguinte, vamos falar do Yuri Alberto, que saiu de descartável, de inútil para muita gente, de um jogador sem utilidade, para uma grande história em 2024. E um dos grandes responsáveis por levar o Corinthians a Libertadores em 2025. Inclusive, este Corinthians está com a sua série de vitórias em sequência mais impactante ou mais longa da história do Brasileirão. A sua história. Nem quando o Corinthians foi campeão ou com times bem melhores, o Corinthians teve essa quantidade de vitórias consecutivas. E nesse intervalo, o Yuri Alberto tem sido muito importante. E o Yuri Alberto, no momento em que o Corinthians estava mal, foi candidato à zona de rebaixamento, esteve na zona de rebaixamento, caiu das competições de mata-mata e tal. Em vários momentos tentaram personificar no Yuri Alberto os fracassos do Corinthians. Tentaram colar no Yuri Alberto a representatividade da derrota. Como se esse Corinthians hoje pouco competitivo tivesse nele o grande representante. O que, obviamente, em qualquer contexto, é uma grande injustiça. Tanto para mais quanto para menos, né? Você também personificar todas as vitórias de algum clube em uma só figura é um erro. E também você querer personificar tudo de ruim de um momento, de um time qualquer, em alguém, também é um equívoco. E o Yuri Alberto, ele sempre resistiu. E eu já fiz vídeos do Yuri Alberto aqui no canal, ainda na baixa, tanto dele quanto do Corinthians, porque sim, ele teve momentos ruins. Sim, ele teve momentos, tecnicamente, de muito erro. Ele teve um momento de seca, ele teve um momento que as estatísticas eram muito ruins, que ele perdeu, inclusive, lugar no time e tal. Tudo isso aconteceu. Aconteceu. Mas em momento nenhum, e aí eu tenho muito orgulho lá da galera da TNT, o Yuri Alberto foi tratado, pelo menos por nós, com desdém e desrespeito. E, tanto aqui quanto lá, eu, pelo menos, falei algumas vezes, e gravei vídeo sobre isso, que o que me admirava no Yuri Alberto era a perseverança. Porque o torcedor do Corinthians, no pior momento, ele podia falar qualquer coisa ali do Yuri Alberto, tá? Que ele estava errando, que ele estava tentando coisas equivocadas, que ele estava perdendo o gol, que ele não conseguiu dominar uma bola. E aí, mentalmente, hoje a gente vai entender que o cara estava destruído ali. Mas nunca o torcedor do Corinthians podia olhar para o Yuri Alberto e reclamar de falta de entrega. Porque o Yuri Alberto era um exemplo de comprometimento gigantesco com o clube que ele estava jogando. Óbvio, com a própria carreira, mas com o seu empregador e com o seu torcedor. O Yuri Alberto, ele não deixou de correr em momento nenhum, de tentar, de dar a cara, de se expor. Inclusive, talvez isso tenha até atrapalhado ele em algum momento, quando o certo fosse fechar a casa, dar uma segurada ali, ou tentar menos, para não se arriscar a errar. Ele se arriscava mais, ele tentava mais, ele dava mais a cara. E a bola de neve crescendo ali. E em algum momento a coisa virou e o Yuri Alberto hoje tem números excelentes. É a melhor temporada do Yuri Alberto na carreira inteira. O Yuri Alberto está, neste momento, com 37 participações em gol. São 30 gols e 7 assistências. Disparadamente o melhor momento da carreira.
E se a gente fosse bem justo, ele sim teve momentos péssimos. Em um Corinthians que era muito ruim. Não era só o Yuri Alberto. De um uso errado de um atacante que não é um atacante de área, não é um atacante de profundidade, ele é um atacante de romper linha, né? Ele é um atacante de ruptura. Você tem ali pelo menos 3 ou 4 tipos de atacante, né? O atacante de profundidade ou uma espécie de pivô, que é o Pedro, o Haaland, e eles podem combinar características, tá? Você tem atacantes que têm mais de uma característica. O Pedro é um atacante de profundidade e tudo, né? O Lewandowski é um atacante de profundidade. Você tem atacante de ruptura, né? Que faz o facão, que ataca o espaço. O Gabigol é um cara assim. O Haaland tem esses momentos também. E o Yuri Alberto é muito esse atacante de precisar correr de frente. Não dá para ele jogar para trás, ele não é um pivô, ele não é um cara de enxergar muitos espaços na área e resolver o jogo em 1, 2 toques, ele não é esse cara. E no Corinthians ele virou em alguns momentos, então você tinha um jogador de contexto. O fora de série, em via de regra, ele em qualquer contexto, ele vai fazer diferença. E tem até fora de série que precisa de uma situação. Mas, no geral, o muito acima da média, ele vai dar um jeito. O bom, o muito bom, o ok, ele vai precisar de situações de contexto, porque ele é menos de improviso e ele é mais de repetição e tal. E o Yuri Alberto é esse tipo de cara. Né? No Internacional, onde ele viveu um outro ótimo momento lá em 2021, talvez tenha sido o primeiro grande momento do Yuri ali, que ele meteu 19 gols e deu 4 assistências em 55 jogos. Foi uma passagem muito boa, ele fez gols muito importantes em jogos muito grandes e tal, e isso acabou levando ele ali ao Zenit. Depois, né, foi Corinthians, Zenit, e a passagem dele no Zenit é curta, mas não é horrível, né? São 15 jogos e 9 participações em gol. E aí em 2022 começa mesmo a saga dele ali no Corinthians. E aí você vai parar para ver, a primeira temporada, 28 jogos, ele participa de 13 gols. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas o time tinha várias questões, né? E mesmo assim chegou numa final de Copa do Brasil e tal. Na temporada seguinte, eu acho que aí você tem uma exposição ainda maior, ele vive alguma sequência ali boa, e nessa eu acho que tem os momentos mais delicados, porque o Corinthians viveu ali um flerte com a zona do rebaixamento, esteve lá boa parte do campeonato e, conseguiu uma arrancada absurda. Então, crise política, um monte de problema, isso respingava em algumas figuras. Eu acho que o Yuri Alberto meio que virou o símbolo ali. E ele dá essa resposta, tendo a melhor temporada da carreira dele. E depois falou abertamente sobre isso, né? Recentemente o Fabinho Soldado, lá que é diretor do Corinthians, falou sobre conversas muito duras que teve com o pai do Yuri Alberto. O Yuri Alberto pensou em sair do Corinthians, procurou ajuda, terapia e tal, e sempre acreditando no que ele podia entregar. Então é uma história muito bonita de resiliência, de resistência, de você reescrever o próprio caminho, de nunca duvidar de si, mesmo que todo mundo ao redor estivesse duvidando. E aí você tem uma melhora de contexto, né? A chegada do Memphis, a mudança de sistema, a mudança de treinador, a mudança de forma de jogo do Corinthians, e isso beneficiou o Garro, o Memphis, o André Ramalho, uma porrada de gente. E o Yuri Alberto, que já estava lá. Isso foi muito bom para ele e muito bom para o Corinthians, porque aí você enxerga, fala, esse cara é isso aí. As pessoas estavam querendo fazer crer que o Yuri Alberto era aquele cara dos momentos de crise. E não dá para definir um jogador por uma fase ou por uma passagem em um clube. Você precisa definir o cara pelas características dele, pelo contexto que ele está inserido. Então, o futebol ele dá algumas grandes lições. Eu acho que a do Yuri Alberto ela é muito bonita. Para ele é o único vitorioso dessa parada aí. E óbvio que o Corinthians é um beneficiário disso, mas ele é o protagonista da história dele. Óbvio que ele contou com a ajuda do Ramon Dias, do Garro, do Memphis e tudo, mas ele tem o grande mérito. É dele, essa história, esse roteiro é dele. E muita gente tirou o Yuri Alberto para merda, tirou o Yuri Alberto para nada. E isso é uma parada que me incomoda na avaliação de jogador de futebol. Seja feito por nós, jornalistas, seja feito pelo próprio torcedor. Aí você vai falar, mas o papel do torcedor é passional. Eu entendo a paixão, mas para mim ela vai até a página 2, 3, ela não pode romper certas linhas, não. E o que tentaram fazer com o Yuri Alberto beirou o desumano em determinado momento. E ele deu a resposta, eu acho isso para poucos. Né? Não acho que o Yuri Alberto é um fora de série,
mas o mental dele deu uma resposta que poucos dariam. Muita gente ia sucumbir ali, e ele não sucumbiu. Ele deu a resposta, ele seguiu acreditando, trabalhando, nunca confrontou o torcedor do Corinthians, sendo debochado, dando resposta, transformando aqueles xingamentos e aquela perseguição em algum momento em raiva. E se ele transformou, ele guardou isso para ressignificar lá. Então ele não foi para embates, né, com o torcedor, ele não bateu de frente. Ele fechou a casa, botou o galho dentro e deu resposta no campo como tinha de ser. Mas se também explodisse e desse resposta, eu não julgo também não. Cada um é cada um, e o Yuri Alberto teve esse roteiro que é maravilhoso, no contexto que é bom para ele, de jogar de frente, de fazer facão, de atacar o espaço. Tanto que você vê vários gols do Yuri Alberto, ele está sempre ali em velocidade. Né? E aí ele domina, ajeita, às vezes limpa, bate. Então o Yuri Alberto não é um goleador de um toque. Não, ele não é o Cano, ele não é o Pedro. Ele vai precisar de mais coisa. Né? E ele vai perder mais chance. É dele, como é do Gabigol, como é de outros caras e tal. Então, se o Corinthians vai para a Libertadores, vai muito por causa do Yuri Alberto. Óbvio que tem outros aí. E eu acho que o torcedor foi entendendo isso na insistência dele. O torcedor foi reconhecendo, falando, cara, ele pode não estar bem, mas tem um de nós aí. O cara não desiste, velho. Ele continua tentando, trabalhando. Então tem um pouco de brasilidade nisso, de tomar tanta porrada, de todo dia o mundo falar, bicho, fica na cama, velho, não levanta não, porque vai ser porradaria aqui. E o cara vai trabalhar, vai. E o Yuri Alberto, todo dia, eu acho que o mundo ali tava dizendo, velho, pede pra sair, meu irmão. Já deu, já. E ele insistiu. É um puta personagem, velho. Puta personagem, muito legal para ele, muito legal pro Corinthians. Não sei quais são os próximos passos aí, se ele vai continuar, se ele não vai. Mas o fato é que ele tá muito valorizado e eu vou entender também se ele falar lá que o vi, venci, fiz o que tinha que fazer e ralar também para não correr o risco de viver aquela montanha russa toda de novo, que só o futebol brasileiro é capaz de dar, né? Eu vi esses dias a entrevista do Thiago Galhardo, dizendo que a vontade dele nesse momento era se jogar fora do Brasil e tal, para lidar com outro tipo de pressão, com pressão menor, mais humana até, porque aqui é pesado mesmo, cara, é pesado mesmo. Aí você vai falar, mas é jogador, tem que aturar, tem que não sei o quê. Tem vários que não aguentam, velho. O Yuri Alberto aguentou, e tem que pagar muito pau para ele aí, porque não é para qualquer um não. Baita história.